na D3+ TV. Nós vamos falar sobre saúde, mulheres, empreendedorismo, autoestima e assuntos para toda a sua família. E que gratidão ter vocês aqui comigo. Já marquem na sua agenda, todas as quarta-feiras às 19 horas. Todas as quarta-feiras, 19 horas. E hoje, para a estreia do meu programa, com muita alegria, ela que é empresária, mãe, avó e também empreendedora, vamos ter um bate-papo bem interessante e ela vai contar um pouco da sua história. Com prazer, Tieme. Doutora Paula, que honra, que prazer enorme estar aqui com você na estreia do seu programa, que está maravilhoso. Meu Deus, que gratidão, viu? Parabéns, quanta honra. Obrigada pela oportunidade de estar aqui comigo. Ah, muito obrigada. Ela vai contar um pouco para nós da sua história. Como é que você dá conta de ser mulher, mãe, empresária e avó? Vocês acreditam que ela é avó? Pois é, as pessoas olham para mim e falam assim, não, Tieme, é sua filha, porque a minha neta tem 3 aninhos, né? E todo mundo fala, Tieme, não, é sua filha, a minha filha é como se fosse minha irmã. E eu falo assim, não é nada disso, eu sou avó, sim, sou mãe, sou esposa, e sim, a gente dá conta de tudo, né? O que eu falo muito, se a gente for lá em Provérbios, né, a mulher, na verdade, ela tem essas possibilidades enormes de cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do trabalho. Então, a gente é multifunção, né? E sem murmuração, a gente dá conta mesmo, a gente foi feito e a gente consegue dar conta de tudo isso, sim. Claro que a gente coloca o quê? Prioridades, constrói uma rotina, tem prioridades, mas a gente dá conta das coisas que são principais, né, da nossa rotina, do dia a dia, e é maravilhoso. Que incrível, né? Mas me conta um pouco como é que você começou com o empreendedorismo, porque muitas mulheres querem empreender. Sim, você sabe que eu comecei muito cedo, eu comecei com 8 anos de idade, eu queria ter o meu dinheiro, não queria ficar pedindo para minha mãe, para o meu pai, é lógico que o primeiro, sim, aquela semanada, né, eu tinha semanada, e aí com esse dinheiro eu comecei a empreender como? Comprava chiclete, bala, doce, essas coisas e vendia, revendia. Então deixava no portão da minha casa, vende-se pipoca estourada na hora, vende-se gelinho, vende-se doces, e vendia. E consumia muita tranqueira também, né? Porque quando a gente tem em casa, criança, aí consome. Mas a minha mãe sempre foi muito sagaz nisso. Ela nunca podou, porque ela entendia que isso já era um treinamento, que se ela cortasse, eu poderia perder esse feeling que eu já tinha, né, herdado já, DNA, né? Ela sempre foi muito empreendedora e com isso ela entendeu que ela tinha que me incentivar, né? Fui para o salão de cabeleireiro, porque ela muitos anos com salão. Quando eu nasci já tinha salão. Então, quando eu aprendi a fazer matemática, as contas, ela já me levou para ficar no caixa do salão. Uau, incrível. Entendeu? Então, sua mãe foi uma das suas maiores motivadoras. Sim, com certeza. Ela tem essa veia. Ela, desde pequena também, com meu avô feirante, ela ia para feira. Então, sempre teve essa questão do empreendedorismo, né? E aí eu falo que eu dei uma aprimorada em algumas coisas, porque ela se formou cabeleireira e ela se manteve sempre cabeleireira, né? Mas ela vendia outras coisas dentro do salão para a mulherada, porque autoestima, tudo. Então tinha roupa, bijuteria, essas coisas, joias, né? Tudo isso que faz com que o embelezamento da mulher. Então tudo isso tinha dentro do salão. E você, eu imagino as crianças na sua idade, elas queriam brincar, e a sua brincadeira muitas das vezes era a venda. Nossa, eu brincava, sim, assim, na minha época a brincadeira era incrível, né? Assim, era subir no morro e descer era brincadeira, porque tinha terreno, tinha... Então, assim, enfim, tinha muita liberdade nessa época. E quando me chamavam Tieme para estourar pipoca na hora, eu ia correndo para estourar, porque eu queria o dinheiro, eu queria, sabe assim? Então eu gostava mesmo, ficava lá, fazia gelinho, fazia ovo de Páscoa. Então sempre fiz e sempre gostei. Mas aí, depois disso, passada essa fase de criança, né? Aí eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante com 15 anos de cabeleireira, né? Me formei, aí fui me especializando por vários anos. Aí foi eu acredito que dos 15
Até os 40 anos eu fui me especializando. Mas Que fui incrível. mudando. Eu fui mudando, doutora Paula. Eu fui também para a área do transporte. Nossa, e como é que foi essa... Vocês viram que incrível, mulher, empresária, empreendedora e transporte. Como assim? Como você foi parar no transporte? A questão do transporte é algo bem assim. Nós tínhamos açougue, Olha né? só. Nós tínhamos açougue. E aí meu marido falou assim, Tieme, vamos começar a transportar para nós. Vamos pegar no frigorífico direto e trazer para o açougue. Nunca fez isso, tá? Porque quando comprou o caminhão, ele nunca conseguiu fazer isso. Ele sempre ficou na trajetória, porque aí ele já começou a reunião com a JBS, tudo, enfim. Mas a curiosidade é uma questão chave, que para a gente ter a questão do transporte, o primeiro caminhão seu, você não pode ser financiado. Né? Então, Interessante. embora você pode ter outras coisas ou não, o primeiro caminhão não pode ser financiado. E o que nós fizemos? Nós fizemos o quê? Vendemos a nossa casa. Caramba, vendeu a casa. Vocês estão ouvindo isso? Que incrível. Ela vendeu a própria casa, sua própria casa, para ir atrás de um sonho. Você aí, mulher, que tá me assistindo, tá com um sonho na sua gaveta e acha que é tarde. Não é tarde. Continue nos assistindo que a gente vai longe nessa história. E aí você vendeu sua própria casa. Sim, Paulo, o que eu falo? Você conversou com seu marido. Sim, ele pegou e falou assim, Tieme, olha, tem essa possibilidade, então vamos vender a casa, o que você acha? Eu falei assim, estamos juntos. Vendemos a casa, voltamos para a edícula da casa da minha mãe, porque não daria Vocês nem eram de São Paulo. Aí não daria nem para pagar locação, essas coisas, entende? Porque aí foi tudo. Era tudo, foi tudo ou nada. Só que assim, o que acontece nisso, Paula? O que a gente pensou? Bom, o pior que pode acontecer é, de repente, se não vende o caminhão e não vai ter o mesmo valor, mas assim, vende o caminhão e tudo certo, né? Enfim. E nós apostamos nisso, mas o que eu tenho de lição com isso? Nenhum grande empresário vai conseguir grandes coisas se você não entrar com tudo. Sim. Se você não der passos maiores que a sua perna. É verdade. Tem que ser 100% intencional. Exatamente. E acreditar também. E acreditar, exato. E trabalhar, né? Você tem o cronograma, você ter processos, você criar, você fazer cálculo, o que você tem de custo, o que é despesa, o que é operacional. Então, assim, isso daí o meu marido, essa parte do operacional, ele sempre fez, essa parte da logística, ele faz até hoje. Seu marido também foi uma segunda pessoa que te motivou acreditou no seu Muito. sonho, olha que interessante. Muito. Ele acreditou no sonho dela, investiu e foi pra cima construir algo novo. Você também pode fazer isso. Exatamente, é o que eu falo. Todo mundo pode construir, né? Eu acredito que se você tiver foco, determinação, colocar prazo para as coisas acontecerem, o que você está ali declarando, você está escrevendo, você está ali afinco, batalhando, né? Não deixando as coisas, eu vou colocar ali no papel, mas também não vou me movimentar. Não, isso não vai acontecer. Mas se você trabalhar, você vai realmente realizar. E aí, depois de um tempo com a transportadora, eu fiquei me dividindo entre salão e transportadora. Salão e transportadora. Fui tirando cada vez mais dias da semana. Ficava de segunda-feira no salão, já é fechado mesmo. Terça-feira eu ia para a transportadora. Quarta, então eu ficava segunda, terça e quarta na transportadora. Quinta, sexta e sábado, que são os dias de maiores movimentos do salão, eu ficava no salão. E com isso... Espera um pouquinho, Tieme. Essa história está muito empolgante. As pessoas estão nos assistindo, elas estão felizes de estar aqui, mas nós precisamos fazer um comercial de 2 minutinhos. Não saia daí, continue nos assistindo com muita alegria e fiquem ligados na história da Tieme, que só está começando.
Olá, estamos de volta e hoje nossa estreia incrível no nosso programa Saúde e Você. Eu sou a Paula Cícero, além de médica, estou me descobrindo como apresentadora e quero trazer para vocês excelentes convidados. E hoje está aqui comigo uma convidada extraordinária, que ela é mãe, empresária, avó e vocês acreditam que ela vendeu a própria casa para construir um sonho? E você, mulher, me conta, quantos sonhos você já deixou para trás? Que essa história toque seu coração e você leve à frente. E o mais importante que também ouvimos hoje, que você precisa de um parceiro. Ela teve a sua mãe que ajudou e também seu esposo. Ou seja, uma aliança, ela constrói lares e restaura muitas histórias. Então, se você está me ouvindo, traga a sua história, vamos para cima, acredite no seu sonho e busque pessoas que acreditem em você. Vamos dar continuidade, Tcheme. Você estava falando da sua casa que teve essa. Que coragem! Não é? Você sabe que quando o meu marido falou, né, falou sobre essa, vamos vender a casa, eu nem pensei, eu falei, ok, vamos então. E a casa vendeu muito rápido. Vocês não tinham filhos na época? Já, ficou eu, minha filha, a Bruna tinha, foi em 2019, foi bem na pandemia que nós tivemos essa decisão. Então, a Bruna já tinha uns 10, 12 anos, ou um pouquinho mais até. Mas, gente, nós não pensamos em nenhum momento em desistir. Então, essa questão de você estar conectado, né? E com o positivo, estando lá empenhado, trabalhando, faz toda a diferença. O que não dá certo são energias contrárias. Se um tá positivo e o outro tá lá, não. As pessoas precisam aprender a fluir com isso, né? A jogar essa energia, esse positivismo ao seu próprio favor. Sim. Porque aí vai dar muito certo, não é verdade, Paula? É verdade. Tudo que a gente está junto, em aliança, não tem como dar errado. E a vida tem que ser ousada, né? Temos que ter essa ousadia de ter alguém que acredita nos nossos sonhos e fazer, né? Às vezes a gente está esperando um empurrão. Exatamente. Você sabe que da transportadora, como eu falei, eu fiquei me dividindo. Hoje eu faço financeiro administrativo do salão, faço financeiro administrativo da transportadora. Hoje eu vou pouco à transportadora. Olha como é o processo, é muito rápido, né? Sim. Tem que estar lá todos os dias, de repente você constrói processos, vai colocando as pessoas, vai entendendo cada um no seu local, né, adequado. O negócio cresce, toma uma proporção que você fala assim, uau. Só que mesmo assim eu consigo fazer o financeiro, grandes partes da logística, administrativo, dentro do escritório, completamente distante de onde realmente está a parte física do negócio. Que história edificadora. Incrível. E a parte do salão de beleza, você desde que comentou, desde criança que eu gostava, você era aquelas crianças que eu cortava os cabelos das bonecas, você também já tinha o personal sim, style? Também. Eu cortava o cabelo das bonecas, eu fazia maquiagem nas bonecas. Na minha época tinha aquela boneca que era uma cabeça, que tinha maquiagem. Você lembra dessa boneca, Paula? Não sei se a gente, não sei, né? Mas a gente fazia maquiagem, fazia cabelo, isso daí eu já tinha. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar. Minha mãe colocava um monte de coisa na minha cabeça. Eu adorava, adorava. Isso eu sou até hoje. Incrível. Então, cresci dentro do salão de beleza. Eu falo que não tem como ser diferente. Você lidar com beleza, você entender que beleza é autoestima, é autocuidado. Se você se vê bem no espelho, se você sai assim com autoridade, com posicionamento de casa, com confiança, meu Deus, você vai chegar em um local e vai fazer o quê? Vai com certeza ajudar outras mulheres. Olha que incrível, com o seu propósito você transforma outras vidas. É. E principalmente a autoestima. Tem tantas mulheres que passam por relacionamentos que é exatamente o que você falou. Quando você tá com um relacionamento que não flui, a pessoa te leva pro negativo. E a autoestima acaba indo junto. Exatamente. Mas aí tem lá, né, em Provérbios, a mulher sábia, né, que também vai conseguir edificar a casa. Porque eu falo que é uma sociedade. O primeiro ano do casamento, todo mundo fala, não, vai ser uma maravilha. Não é o mais difícil. Porque você está ali construindo, você tem o seu jeito, o outro tem o outro jeito, e você tem que começar a abrir mão. Porque se você não abrir mão e você ser só rígido, tem que ser do meu jeito, não vai dar negócio. Sim. Isso em qualquer sociedade, casamento, com seu filho, com a sua filha. Acho que você não pode deixar de ter seu posicionamento de mãe, de entender o que é certo e errado. Isso não tem, né? São princípios, valores,
é inegociável. Sim. Agora, referente a uma sociedade tanto empresarial quanto no casamento, é abrir mão. É você poder, né? Saber O as outro... decisões. Exatamente. E você sempre foi, então, do ramo de empreendedorismo, como você comentou, já desde pequena foi empreendendo. Mas e depois? Você foi, seguiu outra carreira? Porque no Brasil a gente tem um pouco dessa imagem que precisamos buscar uma medicina, um direito, tem alguns status acima de ser Sim. só mulher. Você sabe que eu fiz faculdade, sou formada em Direito, né? Interessante. E olha só, como nada é por acaso, né? Deus é maravilhoso. Eu estou aqui na estreia do seu programa e eu fui criada na medicina integrativa. Nossa, incrível! Vocês já escutaram sobre essa medicina integrativa? E olha aí como ela está em todos os lugares. Ela que traz a questão da imagem, a questão da mulher e também a medicina integrativa. E como é que foi seu contato com essa medicina? Sabe, quem trouxe, na verdade, para nossa família foi o meu avô. Certo. Ele Ele era médico. não era médico. Olha só, ele, paciente, na verdade, paciente. Ele ficou com um coração grande, né? Com 40 anos mais ou menos, e aí ele tinha uma previsibilidade de vida bem curta, né? Falou que no máximo 5, 6 anos de vida ele teria. Enfim, aí ele não se conformou com isso, porque isso é uma questão também muito interessante. Você não tem que se conformar com diagnóstico algum. Você Não. tem que entender que tudo tem cura e que você tem que ir atrás. Porém, é o quê? Presta atenção nisso, É. pessoal, que isso é bem verdade. Você tem que tomar a decisão que tem coisas que você é filho de um Deus muito grande e nasceu para ser curado. Exatamente. Te traz cura, a sua decisão, o você abrir mão das coisas, de comer doce, de comer saudável, de fazer exercício, faz toda a diferença. E aí o meu avô, com isso, ele aquele diagnóstico para ele não fez sentido, ele foi atrás. Ele teve a oportunidade de passar com um médico integrativo. Foi, lá no Que Japão. incrível. Tem uma medicina, existe hoje, acho que são 3 hospitais hoje, lá, que é da medicina Nishi. No Japão, eles são No os primeiros Japão. a fazer essa medicina. Eles Exatamente. usam muito ervas, né? Traz muito. Sim. É bem da infância, você já vai aprendendo a tomar até um chá. A medicina Nishi, ela veio de uma forma da física quântica naquela época, hein? Eu tô falando do meu avô, gente. Eu tenho 45 anos e o meu avô, então, faz bastante tempo. Ele trouxe da física quântica, exercícios e alimentação. Caramba, que incrível. Ele foi pesquisar, ele foi a própria cura. Foi. Ele faleceu com 82 anos. Uau! Vocês estão prestando atenção nessa história, que incrível, porque a medicina integrativa, ela é exatamente isso. Inclusive, eu sou médica integrativa, trabalho com prevenção, trabalho com fitoterapia, injetáveis e, o melhor de tudo, qualidade de vida. E podemos sim trabalhar a prevenção e não aceitem diagnósticos que são... Tudo tem jeito. É isso mesmo. Você sabe que a gente falar de diagnóstico é muito interessante, porque com 15 anos eu fui diagnosticada com o reumatismo infeccioso, que naquela época, não sei hoje, doutora, é você que pode me corrigir, naquela época o tratamento era penicilina. Sim. Tá? Minha mãe... Semanas. Exatamente, era isso. E aí minha mãe falou assim, não, a gente faz a medicina integrativa, você vai fazer todos os exercícios, vamos lá falar com o Di-chan, que é o meu avô, o que ele vai te consultar, e aí você vai seguir. E foi exatamente isso. Meu avô falou assim, tira todos os doces, eu já não comia muito. Eu já não comia muito. Vocês viram como é importante essa medicina. Exatamente. Você tira todo o açúcar dela, a maioria do carboidrato, isso naquela época, gente. O açúcar é um vilão. Banho alternado frio e quente. Todos os dias. E não comer nada pela manhã. Aí já tem um jejum intermitente. Exatamente. Curei. Caramba. Nunca tomei penicilina. Fiz, depois de alguns anos, o exame novamente. E para medicina normal, não tem cura. Ele é para você tratar... Não é assim? Sim, é um diagnóstico que acaba sendo... Normalmente tem que entrar penicilina. A penicilina, ela traz outros malefícios, como alteração do dente, ela traz estômago. E olha que incrível essa oportunidade de você cuidar através de... Você, na época, tirou o doce, como você disse, mas usou fitoterápico, trabalha muito meditações, né, também. O que a gente fez? Meu avô entrou com chá de caqui. Caqui, que é vitamina C, é o mais potente que tem, se for pesquisar, é o mais potente que existe. Isso veio tudo do Japão.
E o açúcar, na verdade, o açúcar ele é um grande vilão e a gente É. sabe disso, só que o bichinho é gostoso e o que que acontece? A gente não é racional, né? A É. gente é emocional. E você sabe que ele vicia mais que a cocaína. Pois Então, é, e tem pessoas doutora. que entram até em abstinência quando tira o açúcar, né? Exatamente. E você fez todo esse processo da sua cura com quanto tempo? Nossa, foi muito rápido. Menos de um ano. Olha só, Menos de um ano. incrível. Né? O metabolismo E acelerado, eu jovem. imagino até os médicos ficam um pouco surpresos, porque essa medicina integrativa é algo novo e inovador. E muitos antigos conservadores, eles falam, isso é mentira, não tem como. Não, só não tem como para quem não faz. Para Para quem não quem não acredita. segue. Você não acredita, você não segue, porque você ter uma alimentação saudável, você praticar exercício todos os dias, dá trabalho. Sim. Dá trabalho. E você trouxe algo muito interessante. Como é que você faz com a sua rotina, assim, de ser mãe, esposa? Hoje são 2 filhos. Uma filha e uma neta. Uma neta. Exato. Eu achei incrível ela ser avó. E você leva para eles essa medicina. Como é que é a tua rotina? Você faz uma gestão de ter um planner? Conta para as outras mulheres que estão passando por esses desafios, que às vezes a gente fala, ser mãe, avó, empreendedora, 2 empresas e também tinha cuidar de tudo um pouco, né? Sim, sim. Você sabe que hoje eu me dou muito bem com a rotina, né? Então eu crio a rotina, faço sim minha agenda, coloco lá minhas prioridades no domingo da semana, coloco. Só que o que já entra na rotina já nem entra na minha agenda. Por exemplo, acordei, minhas primícias é entregue a Deus. Perfeito. Então, minhas primícias é a Deus. Aí depois é a saúde da Tiene. Aí eu vou fazer minha atividade física. Aí depois que eu fiz toda essa movimentação, eu entro com uma boa alimentação, proteína, já não pego carboidrato, proteína e frutas vermelhas, e vamos seguir a agenda do trabalho, né? Aí Perfeito. depois disso, sim, aí eu vou a parte da empresária, porque aí a minha saúde está ok, minha primícia está entregue ao Senhor, então tá tudo certo. E aí eu vou para. E aí a gente falou da parte do salão de beleza, a gente falou da transportadora. E aí veio a outra questão, um ecossistema de negócios. Exatamente. Um ecossistema de negócios com a parte da comunicação. Então, a gente que tem esse lado empreendedor, empresarial, a gente não para. A gente sempre fica buscando oportunidades. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? A gente tem tanto network, tanto relacionamento, mas o que adianta um relacionamento, um network que não traz resultado? Não faz sentido. Não faz sentido. E como é que você faz esses networks com as pessoas? Você olha o perfil delas e tenta trazer que a autoimagem, porque assim, mulheres já buscam muito uma autoimagem. Sim. Mas como é que você direciona elas a procurar a pessoa certa na hora certa? Você sabe que o ano passado, eu falo que a gente estar aqui em Alphaville é tudo muito rápido, né? É algo acelerado que as pessoas falam assim, não, como assim? Tem que vivenciar aqui para entender o quanto é acelerado mesmo as coisas que acontecem aqui. A energia aqui é diferente. E aí você não consegue também ficar para trás. É verdade. Você sempre quer estar um passo à frente. Uhum. Então você não para nunca. Então eu falo que a Tieme que está aqui hoje com a doutora Paula, daqui 3 meses é outra. Com certeza. Porque eu já li não sei quantos livros a mais, eu já evolui tanto nos negócios, já sentei em tantas outras mesas, já tive tantos bate-papos assim maravilhosos com a doutora Paula, que é uma troca surpreendente, o quanto você ajuda as pessoas, o quanto você estudou. E aí, assim, é tanta mesa que você senta, que você tem tantos negócios a fazer. E aí, quando eu tinha agência aqui, eu comecei com a agência aqui em Alphaville. Eu tive vários acessos políticos, inclusive, que eu tenho relacionamentos até hoje, né? Porque a gente se dá bem. Porque antes de negócio, a gente também cria relacionamentos. Com certeza. Somos pessoas, seres humanos, né? Então a gente precisa disso. E aí eu também vim com mais uma coisa, porque eu enxerguei uma outra oportunidade no mercado diante do que eu já tenho da área do transporte, aí você vai entender e aí vai ligar ainda mais com aqui a comunicação com a saúde, onde eu vi a oportunidade de transformar algumas carretas minhas com a carreta da saúde. Olha só que incrível, carreta da saúde. Nossa, é algo extraordinário. E como é que elas funcionavam? Você ia com a sua carreta para algum lugar e tinha médicos, tinha profissionais? Eu ainda não iniciei. Ela está terminando de ser transformada, fazendo os consultórios, terminando, está na parte final. Seria um final. consultório móvel.
consultórios. São 3 consultórios móveis. Que incrível. Então, começa a rodar no mês que vem, sim, aqui no estado de São Paulo. Então, vai ter serviços de oftalmologia, atendimento da Incrível. mulher. E aí, minha próxima... Espera um pouquinho, Temi, nós já vamos falar mais sobre isso, mas nós vamos fazer mais um comercial de 2 minutinhos, mas fiquem ligados que tá muito interessante esse nosso papo. E vocês, depois me contem o que estão achando. Olá, estamos aqui de volta no programa Saúde e Você. Eu sou Paula Cícero, estamos hoje na estreia com uma pessoa incrível. Ela já nos contou dos desafios de ser mãe, esposa, avó, empreendedora e ela estava nos falando sobre a Carreta Saúde, que eu achei maravilhoso. Imagina um profissional ir até você. Conta pra nós, Tieme, como é que vai ser essa carreta? Quais são os maiores objetivos dela? Você sabe que a carreta ela foi feita para a gente pensar na comunidade, né, carente, na verdade, né, e você ter o programa de mutirão da saúde, você ter os médicos, essa acessibilidade mesmo. Então, depende... E seu esposo também foi parceiro na sua ideia. Ele tá lá, na verdade, fabricando carreta junto, tá ali incrível. nessa parte da logística todinha, cuidando da logística toda da transportadora, mais a carreta. Então, assim, é uma parceria mesmo. E é algo inovador, né? Porque eu até tenho 10 anos de profissão, nunca vi. A gente vê alguns mutirões isolados, mas assim, uma carreta que vai até você. Já pensou você de casa, liga, tem o oftalmo, tem a parte, até às vezes, exames mais específicos. Sim, não, a gente vai ter, inclusive, a carreta cirúrgica. Um ecossistema incrível. É, a gente vai ter a carreta cirúrgica, que é um próximo. Uau. Aí. Aí você fala assim, gente, realmente é um consultório médico bem estratégico. Eu fui até esses dias em um consultório e o meu marido falou assim, quando a gente saiu de lá... E a ideia foi sua? Da carreta foi. Olha, a gente teve ali uma... Você sabe que eu acho que meu marido estava junto comigo nessa mesa. Ele estava junto. Um olhou para a cara do outro, porque anos de casamento, a gente tá... Se reconhece no olhar. Um olhou para a cara do outro e falou assim... Ele falou assim, foi na mesma mesa, nós tivemos o mesmo insight em uma conversa. Por isso que eu falo que a cada mesa que você senta, você não tem que sair a mesma pessoa. Exato. Você tem que trazer para você. E muitas vezes a gente precisa mudar a mesa também. Sim, né? Mudar procurar a mesa. Mesas que são ali prósperas. Que são edificantes, né? Sim. Porque é o que eu falo. E parece que tá tão clichê, as pessoas falam, a mesa que você senta... Gente, é importantíssimo. É energia, é a troca, a comunicação,
Porque você tiver uma mesa onde as pessoas só estão reclamando, você vai ser o próximo a reclamar. Sim. Às vezes você não tem nem motivo, você tá reclamando porque o ambiente tá ali te influenciando a reclamar. Então, muitas vezes a gente muito, não vou dizer clichê, mas mudar a mesa realmente faz diferença. Você busca mais empatia, pessoas prósperas. Uma vez uma amiga me disse: seja interessante, não seja interesseiro. Exato. Você tá ali, as pessoas podem ter querendo seu serviço. Só que se você não abre a tua boca pra falar o que você faz, as pessoas não sabem o que você faz. Então seja interessante, busque, fale, abra a boca, fale à vontade. Fale pelos Exatamente. cotovelos. É isso mesmo, é verdade. Você sabe, se você... Olha só, isso daí é uma chave, gente, uma chave importantíssima. Vamos prestar atenção. Se você estiver em uma mesa com multimilionários, Uau. multimilionários, Os big provavelmente. players. Exatamente. Alphaville, que temos energia Depois, boa. bilionários, com Uau. certeza, você será o próximo multimilionário e o próximo bilionário. Que Isso incrível, é vocês certo. ouviram isso? Então, se a gente estiver numa mesa onde tem pessoas que sabem fazer negócio e eu abrir a minha boca e falar do meu negócio, as coisas vão dar certo. E nisso vem uma ideia extraordinária, que é uma carreta saúde. Vai chamar Exato. carreta saúde. Furacão da saúde. Furacão da saúde, que incrível. Exatamente. Então, a mesa que você senta é tão importante como todos os relacionamentos que você tem. Se você está ali naquela mesa, você está, vamos dizer que você é o que menos é interessante naquela mesa inteira, vamos falar assim, interessante porque você ainda não está tão preparado, Exato. tá? Você Só tá com vontade, tá aquecendo, mas não sabe o que falar. Exatamente. Só que você não vai sair daquela mesa ali daquele mesmo jeito. Você vai falar, não, eu preciso me preparar mais. E aí é onde você tem a virada de chave, que você começa a buscar, estudar, estudar, estudar. Eu falo assim, você na sua vida, você pode se formar o que for, mas o que você não pode é você estacionar apenas naquilo que você se formou. Você tem que saber conversar em uma mesa sobre negócios, vários. Você tem que entender de inteligência emocional. Você tem que entender de pessoas. Sim. Se você não souber de pessoas, você não sabe lidar com nada. E você tem que saber o quê? Gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas. Porque as pessoas falam, prefiro ter cachorro do que ter filho. Gente, espera um pouquinho. Eu concordo que a gente ama os animais e estaria alguma coisa errada se a gente não amasse os bichinhos. Porque eles são maravilhosos. Sim, mas eu desconfio de pessoas que não gostam de pessoas. Exatamente, de pessoas que não gostam de pessoas. Sim, e é todo esse ecossistema, né? Assim, que tá essa empresária, mulher, esposa, com vários projetos. E como é que quais são os seus três principais pilares para esse network? Quando você olha para uma pessoa, você fala, vou dar um empurrão, fazer ela conhecer tal pessoa. O que acontece? Como você vem para um mundo desse, de eventos, de conexões, de relacionamentos, você começa a ter tantos acessos que a sua cabeça dá uma outra virada de chave. Você fala assim, gente, o que eu vou fazer com esse acesso? Eu preciso ligar com esse outro acesso. E nem sempre é o que você falou. Seja interessante e não interesseiro. Então, queira também servir, não ser só servido. Sim. E muitas vezes você vai ter que conectar algo a algo. Uma ponte, mas com a troca. Exatamente, é a troca. Só que você vai começar a ter muito relacionamento, aí você fala, e agora? Como que eu vou fazer para conectar isso tudo? Aí entrou o ecossistema de negócios. Aí você fala assim, como que dá conta? Você também, eu soube que você também é sócia daqui da TV D3 Mais TV, a TV da sua família. E como é que você tem sonhos? Como é que você quer trazer mais mulheres? Quais são os seus principais planos daqui 6 meses? É isso mesmo. Você sabe, aqui no ecossistema é um crescimento. Eu falo que tudo aqui também vai ser muito rápido, já é muito rápido, né? A TV iniciou, a Paula, nossa apresentadora, a doutora Paula, maravilhosa, uma médica incrível, da saúde integrativa, que eu acredito muito, não é à toa que eu estou aqui hoje, sentada nesse programa de estreia dela. Mas o que acontece? É crescimento. E a gente não faz nada sozinho. As pessoas... Você é sócia de todo o ecossistema. A gente... Exatamente, Incrível. essa parte de comunicação, a parte dos negócios. E o que acontece? Com isso, a gente não faz nada sozinho. É interessante você ter sócios.
sociedade, se você bem alinhado, bem construído, com pessoas que você confia Sim. e que você tem tudo ali num contrato. Personalidades até diferentes da sua, né? Para também um complementar o outro. E precisa ser, porque eu falo, a Tieme é uma colérica lapidada. É uma colérica lapidada. E o que acontece? Quando a gente fala de negócios e outras sociedades, vocês precisam ter pessoas que completem isso, né? Eu hoje, por ser empresária, por ter uma outra visão de negócio, eu consigo navegar entre os outros, sanguíneo, então consigo, né, melancólico, consigo, fleumático, navegar entre eles. Mas o meu ponto alto é um colérico, lapidado, um sanguíneo, né? Mas navego em outras. E aí você constrói uma sociedade com outras pessoas que têm a parte que você não é o seu ponto forte. E isso é interessante, até para o seu negócio, para você contratar pessoas, você precisa também entender o que cada um vai se enquadrar naquele local. Isso acho que difere de um líder, até de um chefe ao líder. Exatamente. Né? E com todo esse relacionamento, esse network está aqui, o ecossistema de negócios. Olha, o prédio em frente à Lagoinha Alphaville. Que, incrível. Doutora, não é de realmente chegar aqui e falar... a energia, você já dá vem um negócio, você fala, gente, isso é Deus aqui ungindo da melhor forma, colocando as pessoas certas na hora certa. Uma vista maravilhosa. Sim. Então, tudo é a seu favor. Você tem auditório, você tem a TV, você tem o podcast, você tem uma mesa de negociantes junto com você, você tem a parte jurídica. Pessoas que têm mais experiências que vão te colocar no lugar certo. Exatamente. Vai dar aquele empurrão que você precisa. Exatamente. Então, assim, qual o nicho que para trazer aqui para o ecossistema? Todos os nichos. Sim. Todos os nichos. Isso que eu achei muito incrível da proposta, porque vem toda a saúde da mulher, família, autoimagem, tudo. Se a gente consegue espiritual, tudo a gente consegue trazer em um só canal. Não é? Você tem carreta da saúde, você tem advogados, você tem doutoras. Então, assim, eu tenho artistas, tenho players. Então, assim, a gente tem tudo. Então, se você que está, né, nos assistindo aqui hoje e entender que você também precisa estar dentro de um ecossistema de negócios, assim como a doutora Paula, que hoje ela está uma super empresária voando, precisa vir aqui. Com certeza. Não é verdade? Eu acho que venha conhecer essa mesa, se der a oportunidade de conhecer essa mesa. Maravilhoso. E você, o que você deixaria de recado, assim, para o pessoal, assim, que está nos assistindo agora, que vem enfrentando desafios, que às vezes está num relacionamento, você trouxe muito o seu parceiro, que foi incrível na sua jornada. O que você falaria para as mulheres que estão nos assistindo e que está passando por um relacionamento desafiador? Que, por exemplo, eu falo assim, não quero mais, eu quero estar no seu negócio, mas eu não quero estar contigo. Pois é. Você sabe que passar por momentos desafiadores, vamos colocar um termo bem assim, é um chute para você se levantar. Porque não existe você passar por nenhum desafio se você não vai ficar mais forte, não tem como. Né? Não tem como, não é verdade? Sim. Então, assim, e a gente precisa de desafios também. Exatamente. E aí, por isso que tem o ecossistema também, que é um desafio a cada dia e que a gente tem se superado a cada dia e impulsionado a cada dia. Então, aqui o ecossistema Diamond Corporation é o seu local de estar aqui conosco, viu? Pessoas incríveis. Tieme, eu gostaria que você deixasse um recado final para quem quer estar nesse ecossistema, para quem está nos assistindo e quem também acredita nos sonhos, o que ela deve fazer, como as pessoas te acham. Olha, as pessoas me encontram no Diamond Corporation, que está aqui exatamente no Instagram também, Tiemes Moscovis, que também é o meu Instagram. Mais fácil de achar na D3 Mais TV. E eu quero agradecer o seu convite. Quero te parabenizar pelo seu programa, pela sua estreia e que você está maravilhosa e que Deus te abençoe a cada dia, a cada programa e que você seja muito feliz e muito próspera nessa jornada. Eu acredito muito em pessoas e quando eu tive a oportunidade, através até da Simone, e conheci vocês, o Flávio também, que está por trás de todo esse ecossistema, é só agradecer. Eu acredito muito na TV, eu acredito que esse ecossistema tem muito a crescer e muito sucesso para todos que estão aqui. E você que está aí me assistindo, na próxima semana temos um encontro às 19 horas. Para quem quer me encontrar, doutora Paula Cícero, meu Instagram,
E as redes sociais também podem me mandar mensagem, podem comentar, mandem directs, vou responder. E também agradeço muito a sua participação, Tieme. Que história maravilhosa, fiquei muito feliz. E eu fico extremamente empolgada de ver mulheres como você que acreditaram nos seus sonhos. Muito obrigada, viu? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus. E foi um excelente programa e muito obrigada por ter estado aí junto com vocês. Tchau, pessoal. Uma excelente noite, uma excelente semana. Até breve.